vou trazer aqui para vocês nesse canal algumas informações relevantes que possam estar ajudando você no seu cotidiano, né, na sua vida laboral, ajudar a você a conseguir, né, ter um pouco mais de conhecimento e esse conhecimento ser usado de maneira correta e dessa forma todo mundo sair satisfeito a classe trabalhadora, sair satisfeito a empresa e satisfeito de forma que a gente possa estar garantindo uma segurança maior no nosso ambiente de trabalho. Então hoje eu vou falar aqui bem rapidamente sobre um equipamento que é um equipamento que a gente mais utiliza aí na indústria, principalmente indústrias de processos na área de petróleo e gás, petroquímica, indústrias químicas, né? Esse equipamento é um vaso de pressão. Esse equipamento ele é de fundamental importância, o nome já diz tudo, né? Ele trabalha sujeito a uma pressão. Geralmente são equipamentos que eles são projetados aqui no Brasil, por exemplo, né, que a gente utiliza muito as referências norte-americanas, a gente utiliza como base de projeto a norma da ASME, né, que é o American Society of Mechanical Engineers, o ASME 8, né, são 3 divisões, geralmente a divisão 1 é a que a gente mais utiliza. Então o vaso de pressão ele é um equipamento que o nome já diz tudo, né? Ele vai estar trabalhando uma determinada pressão e ele, em função da temperatura e do fluido que está sendo armazenado dentro dele, do produto, a gente, na hora que for calcular e projetar, né, os componentes desse equipamento, ele é fundamental a gente ter em mãos esses dados, ou seja, qual é a pressão que ele vai operar, qual é a temperatura que vai estar, ou o ΔT, né, que, ou seja, que é a diferença de temperatura. Ele pode trabalhar numa temperatura mais baixa e ele pode estar trabalhando numa temperatura um pouco mais alta, dependendo do processo a qual está sujeito esse equipamento, né? E é fundamental saber o fluido que ele vai estar sendo armazenado para, digamos assim, no mínimo esses 3 componentes físicos e químicos para a gente poder selecionar o material. Que o material ele vai ser em função do mecanismo de dano ao qual esse equipamento vai estar sujeito. Então, essa é uma outra premissa de projeto, né? Já tem inclusive um vídeo, né, que eu falo sobre isso. Em função desses parâmetros a gente vai calcular e projetar um vaso. O importante é sempre lembrar que geralmente eles são feitos e projetados em forma cilíndrica, que é justamente para a gente poder fabricar da melhor maneira, né, poder trabalhar melhor com chapas, né, geralmente são chapas de aço, sendo o carbono o material mais utilizado, já foi citado também em vídeos anteriores. Então, geralmente eles são feitos através de processos de soldagem para que garanta o que nós chamamos de estanqueidade, ou seja, como ele vai estar trabalhando, né, uma determinada pressão, seja a pressão positiva ou a pressão de vácuo ou até mesmo a pressão ambiente, ele tem a obrigatoriedade de garantir que vai operar sem vazamento, né? Ou seja, que ele vai estar, no termo que nós utilizamos, estar estanque. O vaso de pressão ele tem componentes, né? Por exemplo, a parede, né, que sustenta o fluido que está sendo armazenado, né, ele pode ser chamado de casco ou costado. Geralmente ele tem algumas calotas ou tampas, né, justamente para fazer o fechamento. Ele tem também regiões, né, de bocais, tem regiões, dependendo do tamanho do vaso, né, bocas de visita. E ele, dependendo do tamanho, do peso, né, tem diversos acessórios. Acessórios esses, né, para a questão da sustentação dele, acessórios e componentes internos,
suportação, quebra-vórtice, bandejas, borbulhadores, enfim, são diversos componentes que a gente pode encontrar nesse equipamento. São poucos minutos aqui que eu vou estar falando, né? Um curso de vaso de pressão básico, né? São 40 horas, não tem como aqui em poucos minutos eu estar falando sobre esse equipamento. Mais à frente eu vou estar citando mais exemplos, né? Outra coisa importante, como a gente trabalha com equipamento geralmente uma pressão mais alta e temperatura mais alta, a preocupação do atendimento à norma regulamentadora número 13, né, que ela vem da Secretaria do Trabalho, dentro do Ministério da Economia. Antigamente era o Ministério do Trabalho, e ela é compulsória, tem que ter o atendimento na sua íntegra, independente de uma empresa do ramo que ela atua, seja petroquímica, seja empresa química, até mesmo um hospital. Se tem um vaso de pressão, ele tem que atender aos requisitos da norma regulamentadora número 13, né? Mais à frente também vai ter um vídeo aí no canal falando sobre normas regulamentadoras. Então, o fato, né, de ser compulsório, ele obrigatoriamente tem os períodos máximos, né, das inspeções, que geralmente são de dois tipos: as inspeções com equipamento operando, que nós chamamos de exame externo, e o momento que o equipamento tem que parar, que é geralmente que nós chamamos de exame interno, e a inspeção geral, que dependendo da indústria onde está instalado esse vaso, é o momento da parada de manutenção. Ou seja, a parada de manutenção ela tem um período máximo, que é o período lá da norma regulamentadora número 13. Então, vaso de pressão é um equipamento, digamos assim, que são diversos equipamentos que são classificados como vaso de pressão. O próprio vaso, propriamente dito, né? Filtros, trocadores de calor, né? Por exemplo, lá permutador, torres de processo e por aí fora vai, né? Mais à frente, como eu falei, vou estar fazendo outros vídeos explicando assim com mais detalhes esse universo, né, que é relativo a vasos de pressão, porque o assunto é vasto e mais à frente vai ter vídeo, né, explicando assim com um pouco mais de detalhe. Então são equipamentos que ele, dependendo do grau de acidente que ele ocorre, né, pode levar diversas vítimas fatais, ou dezenas, centenas ou milhares. Então a preocupação de estar trazendo essas informações para que a gente possa operar de maneira correta, de operar de maneira segura, que não venha provocar acidente, né? Na indústria como um todo já tivemos diversos acidentes, e principalmente acidentes fatais, que levaram não só o Brasil a adotar essa norma regulamentadora número 13, assim como o surgimento das normas estrangeiras, que eles têm mais tempo de indústria do que aqui a indústria brasileira, e lá fora já houve essa preocupação também, que ela foi oriunda da demanda em função também de acidentes com diversas fatalidades. O próprio código ASME, quem depois tiver curiosidade, faça sua busca aí na internet. Ele surgiu em função de uma explosão de uma caldeira lá nos Estados Unidos, e a partir, foi, se não me engano, no início dos anos 1900, agora de cabeça não vou lembrar o ano certo. Era uma fábrica de sapato e mais de 300 pessoas morreram, se não me engano. Então, a partir dali, a sociedade entendeu que precisava de uma regulamentação, e da onde, né, foi criada essa associação, que ela definiu as regras, né? Então, um vaso de pressão ele requer cuidados, sem sombra de dúvida, e aquilo que eu comentei, se ele for operado, se ele for manutenido, se ele for inspecionado conforme as premissas de projeto, ele tem uma longa vida aí para poder operar de forma segura. E por isso a importância, né, de todas as áreas
terem uma sinergia, ou seja, se entenderem bem, né? Principalmente os três principais atores que lidam com esse equipamento, que é o órgão operacional, o órgão de inspeção e o órgão de manutenção, né? Os três têm que fazer um trabalho muito intenso para que tudo ocorra de maneira correta, né? Ou seja, operar de maneira correta, inspecionar de maneira correta e fazer as manutenções, seja preventiva, corretiva, seja o que for, para que o equipamento não venha falhar e trazer, né, prejuízos, seja prejuízos financeiros para a empresa e prejuízos com relação à saúde e segurança do trabalhador, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Mais à frente vou trazer um detalhamento melhor com relação a esse equipamento, mas nesse momento um vídeo assim um pouco mais curto para poder trazer a vocês aí um pouquinho, né, do que é um vaso de pressão. Então eu peço que vocês, na dúvida, né, escrevam aqui seus comentários. Quiser fazer alguma crítica também, pode fazer, para justamente a gente poder melhorar e crescer aí o canal. E espero dessa forma que a gente possa estar ajudando, né, o trabalhador a entender um pouco mais, a ter uma capacidade um pouco melhor, e dessa forma a gente trazer segurança e todos, né, saindo, ganhando com um maior conhecimento. Então, muito obrigado.